Hello, dear student! Seja bem-vindo à nossa disciplina de Língua Inglesa 2. Sou a teacher Cíntia Pereira dos Santos, formada em Letras Língua Inglesa pela UEL, possuo aí uma especialização em Metodologias do Ensino de Língua Inglesa e também um mestrado em Ensino pela UTF-PR de Londrina, né? Sempre continuando a estudar, porque esse é o nosso propósito, passar conhecimento para você. Então, nessa teleaula, iremos iniciar a nossa discussão sobre a unidade 1, Time and Place, ok? Assim, vamos discutir primeiramente os assuntos que serão abordados nessa teleaula. Então, diante da unidade 1, o que iremos discutir nessa teleaula? Então, vamos à lousa. Nessa teleaula, inicialmente vamos falar, quando devemos usar o Simple Past. Então, para que nós usamos o Simple Past? Quais momentos nós devemos usá-lo? Como conjugamos os verbos no Simple Past? Porque, como sabemos, todo tempo verbal em inglês ou em português, qualquer língua, os verbos são conjugados aí de uma forma diferente. Para quê? Para nos mostrar qual tempo verbal nós estamos falando. No caso da teleaula de hoje, sobre o Simple Past. Quais expressões de tempo utilizamos com o Simple Past? Então, além da conjugação verbal, as expressões de tempo nos ajudam a identificar qual tempo verbal nós estamos falando. De que forma utilizamos os adjetivos em inglês? Então, nós sabemos como usar os adjetivos em português, mas será que é igual ao inglês? Como devemos aplicar os advérbios em inglês? De que forma nós vamos aplicar os advérbios em inglês? Primeiro, o que eles são diferentes dos adjetivos e como nós vamos aplicar ele? Como que nós usamos eles em uma sentença? Qual a diferença, como eu disse, entre o adjetivo e os advérbios em inglês? Então, quando nós falamos, de utilizar os verbos, os advérbios, os adjetivos em inglês, nós temos sempre que lembrar o principal, que é o quê? Que o inglês é diferente do português, Muita coisa legal a gente fazer essa assimilação, falar, mas no português se usa assim, mas no inglês se usa assado. Mas muitas vezes é importante que você desassocie as duas línguas para que você não se confunda. E além disso, que você pense, você está numa graduação de letras. Nesse caso, você vai estudar a gramática da língua inglesa, você vai estudar ela de uma forma mais aprofundada do que o seu futuro aluno. Então, é diferente do que você vai aplicar em sala de aula, porque nós, professores, temos que ter um conhecimento amplo sobre a língua. Mas, na hora de chegar na sala de aula, o conhecimento vai ser passado para os alunos utilizando uma abordagem diferenciada. Então, como professor, nessas teleaulas de Língua Inglesa 2, a minha proposta é aprofundar o conhecimento dessa gramática apresentada dentro da apostila de Língua Inglesa 2, para que nós possamos ter um conhecimento além daquilo que a gente espera. Então, a gente já sabe, por exemplo, o que é o Simple Past? Nós sabemos que se refere ao passado. Que situações que eu vou usar? O que ele tem de tão diferente, Onde nós vamos além? Por que ele se difere do uso do Simple Past em português, Em português, vamos misturar as duas línguas aí, Então, é importante saber diferenciar esses momentos e saber que nós temos que estudar a língua como professores, certo? Então, lembrando, já que nós vamos estudar a Simple Past, lembre-se que os tempos verbais são totalmente diferentes do português, Grande parte aí dos tempos verbais do inglês não possuem relação com o do português. Então, em português a gente tem muito presente, passado, futuro, pretérito e assim por diante. Mas em inglês nós possuímos similaridades, Então, são tempos verbais que são parecidos, mas por algum motivo ele tem alguma coisa diferente, algum conceito diferente, uma conjugação que não tem essa ligação. Então, é importante você se atentar aqui, você está estudando em inglês, Vamos pensar dessa forma para que não haja confusão nesse aprofundamento da língua, ok?
Então, o primeiro tema a ser discutido é o nosso Simple Past. Então, a minha pergunta lá no começo era, né, para que nós vamos, quando nós usamos o Simple Past, de que forma, quais são as estruturas, como nós conjugamos, né, os verbos no Simple Past. Então, primeiro, claro, a gente tem que entender o que é o Simple Past, como ele é usado em inglês, que situações nós vamos usá-lo, ok? Então, vamos à lousa para conhecer esse conceito. Então, nós temos aí, primeiramente, né, o Simple Past é um verbo que é usado para falar sobre coisas que aconteceram ou existiram antes do agora. Então, é como no português. Nesse momento, a gente está pensando como português. Então, algo que já existiu, que já aconteceu. O mais importante, nunca se esqueça, sempre que a gente falar de Simple Past in English, you have to think about completed action. Took place at a specific time. Então, é importante gravar specific time and completed action. Por quê? Vou te dar uma situação aqui. So, imagine someone asks what your friend Brian did while he was in town last weekend. Então, nessa situação aí, eu tô falando para você, né? Imagine que alguém te perguntou que o seu amigo Brian fez enquanto estava na cidade no final de semana passado. Então, nós estamos falando final de semana passado, um tempo, né, que já ocorreu e uma ação que já foi completa. Como nós vamos expressar essa ação? Então, vamos à lousa ver como nós afirmaríamos essa situação. So, Brian, né, então, se alguém está perguntando o que o meu amigo Brian fez enquanto estava na cidade no fim de semana passado, o que ele fez? O Brian ate in a new restaurant in town last weekend. Então, o Brian comeu, né? Então, aqui nós temos o passado do verbo to eat, que é comer. Então, ele comeu em um restaurante, um novo restaurante na cidade, no fim de semana passado. Então, nós estamos expressando uma ação no passado, indicando uma ação que já aconteceu antes do agora, como eu disse, e que já terminou. Então, ele comeu naquele restaurante e depois foi fazer outra coisa, certo? Voltando à lousa. Uma coisa muito importante em qualquer tempo verbal que nós formos estudar, em qualquer língua, é conhecer o verbo ser ou estar, que é o nosso verbo to be, very famous, right? Simples. No Simple Past, we have only two choices, only two forms. So we have was for singular. Então, nós temos o was para singular. And we have were for plural. Take care. Were. Ok? A pronúncia aqui é were. Why? Se eu falar where, eu estou falando onde em inglês, ok? Então, cuidado com a pronunciation. Então, was é o to be para singular e o were é o to be para plural. Quais são os pronomes singulares? I, he, she, it. Quais são no plural? You and they, right? Então, nós temos esses dois tempos verbais. Então, como nós vamos utilizar em diferentes situações o verbo to be? Primeiro, lembra que quando eu estou falando de passado, eu estou falando de uma ação completa que começou e terminou no passado. É importante você gravar isso para a gente não confundir com outros tempos verbais, ok? Então, como que nós usamos o verbo to be no passado? Very simple. Affirmative, was and were, was singular, were plural. Negative, very easy, wasn't ou was not. Mas, teacher, qual que é a diferença? Por que você tem was not? Por que você tem wasn't? E no plural você tem were not e tem weren't. Because we normally use the contraction when we are speaking. Você tem que se lembrar, né? Lembre-se que quando nós estamos falando, principalmente em inglês, nós queremos falar rápido, né? Por isso que a gente fala, não entendi nada, porque fala muito rápido. É porque há muita abreviação no inglês. Então, conforme a gente for conectando as palavras, as letras vão sumindo e a gente vai abreviando.
Então, isso que acontece ali. Então, was not, nós vamos usar na escrita, mas normalmente numa escrita. E o wasn't nessa oralidade, porque nós queremos falar rápido, ok? Voltando à lousa. Mas, teacher, você acabou de me falar que a gente usa o was para singular e a gente usa o were para plural. O I é singular. Então, por que, teacher, tem essa frase aí? If I were, segundo a Beyoncé, if I were a boy, certo? Por que existe essa expressão? Primeiro, a gente tem que entender que ela está se referindo a uma situação imaginária. O que é uma situação imaginária? É quando a gente fala do modo subjuntivo. O modo subjuntivo é essa questão de falar que eu estou imaginando uma situação, pensando que algo pode acontecer, mas ele não é verdadeiro. Então, eu coloquei até 2 exemplos para você conseguir diferenciar, né? Então, aqui, ó, why do we use were in the first sentence? Here, we use were. And why do we use was in the second sentence? Por quê? Na primeira eu estou falando, if I were rich, I would buy a car. Então, se eu fosse rico, eu compraria um carro. Mas eu não sou, né? Tristinho, eu não sou rico, sou pobre, então não posso comprar um carro. So, this isn't true. Não é verdadeiro, ok? It's imaginary, é uma imaginação, é uma situação imaginária. Not true. If she was feeling sick, it's good that she went home. Então, se ela estivesse se sentindo doente, seria melhor que ela fosse para casa. Aqui eu já estou falando de uma situação que está acontecendo, né? Estou vendo aquele momento que a pessoa está se sentindo doente, mas se ela estivesse doente, ela iria para casa. Então, quando eu uso if I were, por exemplo, if I were you, né? É mais fácil pensar assim, se eu fosse você, mas eu não sou. Então, aí a gente já entende que é uma coisa que não é verdade, uma situação imaginária, ok? Vamos ver essa situação de uma forma mais resumida. Vamos lá na lousa. Então, como teacher, eu vou entender isso de uma melhor forma. Então, de forma resumida, né? A good trick, um bom truque para decidir qual que você tem que usar é o quê? Determinar se a coisa que você está falando é sobre algo que é verdade que está acontecendo ou sobre algo que você deseja ou imagina que deverá acontecer. Né? Se realmente acontece, a gente vai usar o quê? If I was, porque it is true, né? É verdade. But, if not, mas se não for algo que realmente vai acontecer, algo que eu quero que aconteça, que eu desejo meu desejo é que acontecesse, eu vou dizer if I were, ok? It's not difficult. It's a piece of cake. É muito fácil você lembrar disso. Então, só lembre, was, were. Was singular, were plural. Ah, mas eu posso usar were em situações que não são verdadeiras, imaginárias, ok? Agora, vamos continuar essa nossa discussão sobre o Simple Past. Então, é um tempo verbal que aconteceu antes do agora, certo? É uma ação que já foi completa, ela já aconteceu e já acabou. Mas temos aí outras peculiaridades sobre esse tempo verbal. Vamos à lousa ver mais assuntos sobre o Simple Past. Então, primeiramente, nós temos aqui o there to be. Primeiro, antes de eu começar a explicar, eu quero te lembrar que there to be é o verbo haver. Como nós estamos falando do Simple Past, é houve. Ou houveram, né? Singular e plural, que é o que a gente vai ver agora. Por que que eu estou explicando isso? Porque isso é diferente do verbo to have, que em português a gente tem muito costume de falar, né? Tem uma cadeira aqui, mas não tem uma cadeira aqui, há uma cadeira aqui, né? Quando eu digo to have, é porque eu estou me referindo ao quê? A posse. E quando eu estou falando com there to be, que é o verbo houve, haver, eu estou falando do quê? De existência. Então, é só um detalhezinho, tá? É só uma coisa que eu quis rever aí com você. Voltando, então, quando que eu vou usar o there to be, como, né? Na verdade, eu vou usar o there to be in the past. So, there was an apple on the table. Então, havia uma
maçã na mesa. Então, one apple, singular. Lembra do verbo to be? Was para singular? Então, é a mesma coisa aqui. Então, there was, negative, wasn't or was not. Na pergunta, a diferença é que o there vai vir depois do verbo to be. Então, ao invés de eu falar there was, eu vou falar was there. Na resposta, volta ao normal. Yes, there was, ou no, there wasn't. Então, aí a gente está falando do singular. Mas e o plural? Mesma coisa do verbo to be no plural. Então, ao invés de eu falar que there was an apple, there were two people. Nós temos aqui, ó, one person, two people, sorry. Então, we have one plus one, we have two. Então, mais um, nós temos dois. So, there were two people in the car. Two people, plural. Então, duas pessoas, plural. Então, tudo que for plural, eu vou usar o houveram. So, there were some problems with the delivery. Então, houveram alguns problemas com a entrega, plural. Por quê? Problems, plural. Negativa, verbo to be, no passado, plural na negativa. Weren't, were not. E na pergunta, aquela inversão. Ao invés de eu falar there were, eu vou falar were there. E para responder, eu volto ao normal. Very simple, ok? Então, é só você não se esquecer da regra do verbo to be. Muito fácil. O was para singular, o were para plural. Então, se eu estou falando que há uma coisa aqui, é só eu saber quantas coisas eu estou falando, né? Uma, duas, quantas pessoas, quantos lugares. Aí você segue a mesma regra do verbo to be, ok? Continuando, vamos à lousa. Quando a gente fala aí de simple past, o que nós temos que lembrar que é importante? De conjugar o verbo. Então, é importante conjugar o verbo, porque o verbo é uma das palavras na frase que vai me dizer qual tempo verbal que eu estou usando. No caso do simple past, eu sempre gosto de lembrar primeiro. Então, eu estou com o verbo e preciso colocar ele no simple past. Eu preciso, primeiramente, identificar se esse verbo é irregular. Então, se ele é um verbo irregular, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa tabela. Mas, teacher, o que é um verbo irregular? Então, um verbo irregular é algo que não segue, né? Ele não segue, ele não aceita, ele não segue nenhum padrão, certo? Ele não tem um padrão. Então, o que é um verbo irregular? Então, na verdade, ele é um verbo que age aí, né, fora ou além dessas construções típicas da língua inglesa que a gente está acostumado. No caso, o que você pode fazer? Que nós temos que fazer? Nós temos que buscar em uma tabela que tem os verbos irregulares e sempre procurar o verbo na primeira coluna, que a gente tem o verbo to cut. E vou ver o que está na segunda coluna. No caso do cut, ele é igual, é cut, cut. Nesse caso, esse é o verbo que eu vou usar para o simple past. Mas, professor, onde que eu vou encontrar essa tabela? Essa tabela você encontra ela online, ok? Vamos à lousa que eu dei uma alternativa para você encontrar a tabela também. Então, vamos lá. Aqui, pode usar o seu celular, celulares mais novos, é só você acessar a câmera e tirar uma foto do meu código aqui. Esse código vai te levar à minha página na internet, onde eu coloquei duas tabelas de verbos regulares. Uma vai te ajudar a memorizar os verbos por conta das rimas, porque ele separa os verbos conforme eles rimam, e a outra, ele separa os verbos conforme a sua terminação, então fica fácil de você decorar. Uma dica para você conseguir decorar esses verbos, porque não tem outra opção, a gente tem que decorar, é você fazer post-its com as formas verbais e colar. E cola pela casa, cola na sua mesa, coloca no fundo da tela do computador, no fundo da tela do celular, o que você achar aí mais adequado para você, ok? Continuando.
Para você, essas são as opções. Também podem ser para os alunos. O que a gente pode fazer para o aluno, em sala de aula, decorar uma lista de verbo, que é uma coisa chata de se fazer? Então, você pode fazer aqueles cartõezinhos, ou você pode fazer a ideia que a teacher colocou aqui, que é o quê? Você vai pedir para os alunos fazerem cartões em inglês, uma com a forma do verbo normal e a outra com a forma do verbo no simple past. Então, ele tem que fazer essa conexão entre as cartas e ir colando no caderno. E há uma opção de atividade para você fazer com o aluno. A outra, eu trouxe algumas fotografias que eu apliquei em sala de aula e eu posso te falar com toda certeza que deu certo. Vamos na lousa para você conhecer. Então, como que eu faço? Eu costumo colocar uma mesa na frente da sala com os verbos. Aqui tem imagens, mas pode ser feito com os verbos. Então, eu coloco o verbo no simple past em uma mesa, o verbo normal na outra, no infinitivo, e peço para os alunos irem colando no quadro. Antes deles chegarem a essa mesa, eles fazem uma fila, né? Divido eles em equipes. Cada fila tem que estourar uma bexiga, sentar lá na cadeira, estourar a bexiga e sair correndo. Daí eles vão na mesa, pegam o verbo e colam no quadro. Se às vezes você não quer colocar no quadro, pede para cada um segurar o grupinho que fez e ao final da atividade você confere os verbos, vai pedindo para eles ir colando no quadro ao final da atividade. Aí você vê como você consegue se organizar melhor com eles para a realização dessa atividade, ok? Como eu disse, o Simple Past é um tempo verbal que exige um conhecimento da conjugação verbal, dos usos das palavras específicas para esse tempo. E é sobre isso que nós iremos discutir. Vamos à lousa. Então, quanto aos verbos, como nós estávamos vendo, nós temos os verbos irregulares, mas nós também temos os verbos regulares. Então, vamos ler aqui esse parágrafo para a gente entender um pouco melhor quais são os verbos, ok? So, Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of 5 years old and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. So here we have two kinds of verbs. Então, nós temos dois tipos de verbos. We have the regular verbs and we have the irregular verbs. Okay? We have the two. We have both. So, regular. Which one are regular? Lived. Started. Only these two. And irregular, we have was. And we have wrote. And we have was. Os irregulares você já conhece, certo? Você já sabe que um verbo irregular é aquele que está na tabela que a teacher comentou e que eu mostrei um QR Code para você fazer o download de duas tabelas diferentes. Agora, os verbos regulares são aqueles que seguem regras. Por ele ser regular, ele já consta na nomenclatura que ele é regular por questão de regras, ok? Então, vamos à lousa conhecer essas regras de conjugação. Como nós vamos conjugar os verbos no Simple Past in English? First of all, we have verbs that ends, os verbos que terminam em consoante, vogal, consoante. Nesse caso, nós dobramos a última letra antes de colocar o ED, ok? So we have, I stopped at a zebra crossing. We cared. O que acontece aqui? Verbos que terminam com Y, que é o caso do verbo to carry, e antes desse Y tem uma consoante. Então, eu vou tirar o Y para depois colocar o ED. Carried on with the test. Se o verbo termina em Y, mas antes eu tenho uma vogal, uma vowel, eu já não vou tirar o Y, muito pelo contrário, eu vou só adicionar o ED, o Y continua lá. Verbos que já terminam em E,
que é o caso do verbo to live. Não vai ficar com dois E's, lived, né? Lived, não tem como. Então, o que que nós vamos fazer? Só colocar o D. Tá vendo? Ó, o verbo to like, a mesma coisa. Porém, entretanto, todavia, temos claro, uma exceção. Então, lembra que eu falei, se o verbo termina em consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última letra e coloca ED. Mas haverá alguns verbos que isso não vai acontecer. No caso do verbo to regret, é essa regra, ó. Regret. Então, nós temos consoante, vogal, consoante, dobrei. Por quê? No caso, a primeira sílaba não é tônica, somente a última. Então, quando ele termina em consoante, vogal, consoante, e essa sílaba, essa última sílaba é a tônica, nós dobramos. No caso de listen, nós temos uma consoante, vogal, consoante, mas o li é o mais forte, então listen. Então, eu não vou dobrar, só vou colocar o ED. Tá? Isso vai acontecer com alguns verbos em inglês. Um outro, que é bem interessante da gente discutir também, a teacher não colocou o exemplo no slide, mas é o verbo to travel. Tá? O que que acontece com o verbo to travel? No American English, ele não dobra, porque é travel. Tra é mais forte, então a gente não tem que dobrar. No British English, ele dobra. Então, no inglês britânico, o vowel é o mais forte, então ele vai ter dois L's. Então, você vai encontrar o verbo travel no passado, traveled, com dois L's e com um L só. É por causa dessa diferença de American e British English, ok? Mas não tem problema, é a mesma palavra. Quando a gente fala, então, de simple past, claro, como eu disse, o professor de língua inglesa tem que se aprofundar no assunto para conhecer e saber muito sobre essa gramática. Além disso, no caso do simple past, a gente tem um ponto específico que é extremamente importante para um professor saber, que é o quê? A pronúncia do ED ao final do verbo. Então, não é simplesmente falar traveled, né? Traveled. Não tem como a gente falar assim, a gente tem que saber como se pronuncia certinho. Traveled, ok? A gente faz t no final. Mas, teacher, quais são os sons? Como que a gente vai saber? Como que eu faço isso? Então, vamos à lousa que a teacher separou em 3 sons em forma de coluna para ficar mais simples, ok? Então, vamos lá. Então, o que que eu coloquei aqui? Eu separei os sons para você. Então, quando a gente tem um verbo no passado, nós temos 3 pronúncias, que é o som de D, T e IT. Então, D, T, IT. Ok? Então, eu coloquei exemplos, mas como que eu vou saber? Primeiro, nós temos aqui o som de D. Quando que vai acontecer o ED fazer o som de D? Então, quando, na verdade, esse grupo é o maior, é o grupo que mais tem palavras. Então, é até bom a gente não falar de regra nesse caso para não confundir. Então, pensa que a maioria dos verbos vão se encaixar aqui. Então, arrived, failed, agreed. Porém, no T e no ID, a gente tem umas regrinhas que fica mais fácil para identificar. Então, se o verbo terminou em T, no caso, é porque a palavra, a última letra, ela é voiced, é um som pronunciado, certo? É um som vozeado, que a gente chama em inglês, que ele faz um barulho mais significativo, né? Então, ask, cross, stop. Então, nesse caso, a gente vai fazer um som de T no final. Então, asked, crossed, stopped. Claro que a gente não vai fazer puxada, a teacher está puxando para você identificar, ok? E no caso do som do ID, o ID vai fazer esse som quando o verbo for unvoiced, quando ele não tiver esse som, né? Quando ele não tiver essas pronúncias, no caso wanted, decided, started, ok? Então, isso acontece muito in English, ok? You have to pay attention. Então, quando a gente tem o som somente lá do primeiro, que é o D, é o grupo mais largo, é o que sobrou, né? O grupo maior, vamos pensar assim, o que sobrou. Quando a gente tem o som lá do T, é porque a última letra, ela é unvoiced. É como se o som saísse mais ou menos aqui em cima. Vamos pensar, eu coloquei lá ask. Então, ask. Tá vendo que o som sai aqui? Agora, um som vozeado, a gente já sente na nossa garganta. Que eu coloquei lá um exemplo. Start. Start, né? Started. Ok? Então, essa é a diferenciação. É bom você procurar também alguns vídeos para você conseguir identificar essa diferença de som, certo? Finalizando, vamos voltar à lousa.
Então, nós temos a questão da negativa e interrogativa, certo? Simples, negativa. Did not ou didn't. E na pergunta eu coloco did no começo e o verbo depois do sujeito. Então, assim eu estou fazendo a minha pergunta. É importante nessas duas situações você lembrar que o verbo não tem nem ED e nem é irregular. O verbo fica normal, ok? A nossa situação problema irá focar aí no uso do simple past em sala de aula. Então, como que nós vamos aplicar o simple past em sala de aula? Será que é tão fácil? Será que é só chegar na lousa e ficar explicando o que é o simple past? Então, vamos à lousa que eu tenho uma indagação para fazer para você aí pensar sobre o assunto. Então, como um futuro professor de inglês, né, de língua inglesa que você será, como que eu devo proceder para preparar minhas aulas sobre o uso do simple past? Eu não quero que você reflita sobre atividades que usam o simple past. Eu quero que você reflita como você irá aplicar isso em sala de aula, qual será o processo para que você aplique esse assunto em sala de aula, ok? Então, pause o vídeo, pense um pouco sobre o assunto e já eu retomo isso juntamente com você, ok? Retomando a nossa discussão, então eu deixei a indagação para você sobre como nós devemos proceder para aplicar o Simple Past em sala de aula. Não atividades, mas qual que é o processo que eu tenho que seguir até eu chegar nessa atividade que vai ser aplicada em sala de aula. Então vamos à lousa para a gente discutir essa situação, ok? Então você nunca pode esquecer que desde aí de 2018, quando a BNCC foi finalizada totalmente, ela é o documento oficial para nós seguirmos diante da nossa preparação da sala de aula. Quando a gente for fazer um planejamento, fazer as nossas aulas, nós temos que ter esse documento em mãos para partir dele. Onde você vai achar? No site oficial, que a teacher colocou aqui. Então, o nosso assunto é Simple Past. O Simple Past, segundo a BNCC, deve ser trabalhado primeiramente, a primeira turma, a primeira série que vai trabalhar o Simple Past é o 7º ano. Nesse caso, a gente está falando de gramática, porque a gente está falando do Simple Past. A gramática está presente na BNCC no eixo chamado conhecimento linguístico, que se trata das práticas de análise linguística para reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem nos eixos oralidade, leitura, escrita e dimensão intercultural, que são os outros eixos propostos pela BNCC. Não podemos esquecer que não é porque eu vou trabalhar o Simple Past que eu vou encher os alunos de exercício de repetição. Não, a BNCC nos pede para trabalharmos todo o conteúdo da língua de forma global. Então, a gente vai trabalhar oralidade, escrita, leitura, tudo junto com a gramática, ok? Continuando. Dentro dessa temática, nós temos como objeto de conhecimento, então, o passado simples, que é o nosso conteúdo, e o contínuo, então, passado simples e contínuo, nas suas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então, com o 7º ano, eu vou trabalhar as 3 formas. Quais habilidades a BNCC nos pede para desenvolver com os nossos alunos? Então, construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares, então, as duas formas.
formas, preposições de tempo que envolvem esse tempo verbal e os conectores. Além dessa habilidade, temos outra também, que é o quê? Reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado com ED. Então, você viu que a teacher te explicou quais são as pronúncias. Então, nós temos as pronúncias do D, do T e do ID. A pronúncia com T é quando o verbo termina, ele é unvoiced, ele não é vozeado. Então, quando ele é voiced, o som já é ID. Então, é isso que a gente tem que gravar, certo? Então, gravando isso, você vai explicar para os alunos. Você não vai fazer uma tabela, explicar que é som vozeado, desvozeado, não. Pelo contrário, você vai dar atividades práticas que, por meio delas, o aluno vai identificar cada um desses sons, certo? E claro que não poderia faltar a nossa discussão sobre o verbo to be. Então, nessa atividade, eu preparei para você uma música, o If I Were a Boy, da Beyoncé, certo? Deixa só a teacher mostrar, porque essa atividade ela está impressa, né, na plataforma sua, lá do aluno, você vai encontrar essa atividade. Então, você tem a folha de atividade, é só você imprimi-la para utilizar. Vamos à lousa que eu vou explicar para você como realizar a atividade, ok? Então, nós temos aí o primeiro exercício. Sempre que você for fazer uma atividade de listening ou aplicar uma atividade de listening com os alunos, o que você precisa fazer? Primeiro, ler os exercícios. Então, o primeiro é para colocar os verbos na forma correta. Então, o verbo que está em parênteses vai ser colocado aqui no espaço conjugado. Depois, você vai colocar as frases em ordem, de acordo com o que você escutar. Eu escutei essa segunda, essa primeira. Você vai enumerando. Então, temos o exercício 3, que pede para você encontrar 6 palavras com o som OU, ok? Então, você vai ter a frase e você vai circular, que nem no caso aqui, a palavra que tem esse som, phone. Corrigir os erros, então você vai escutar e vai ver, opa, eu acho que eu não escutei essa palavra. Você vai arriscar ou vai corrigir lá no final. E no exercício 5, você vai escolher a palavra correta. Então, você tem duas, conforme você vai escutar, você vai circular qual foi a correta que você escutou. Primeiro, então, você tem que fazer isso. Então, leia os exercícios. Quando você for aplicar em sala de aula, faça a mesma coisa. Leia o exercício com os alunos. Vamos à lousa que eu vou explicar para você como proceder para uma atividade de listening antes de você escutar essa nossa música, ok? Então, como eu disse, primeiro, leia as atividades e as compreenda. Então, não adianta você querer escutar a música e ir fazendo sem entender o que está sendo pedido. Por segundo, ouça a música pela primeira vez. Mesma coisa se você for aplicar essa atividade em sala de aula. Peça para que os alunos ouçam uma vez. Ouça novamente pela segunda vez. Só que dessa vez você vai fazer as atividades. Na primeira era só para escutar, acostumar o ouvido. Na segunda você já começa a realizar os exercícios. E então você vai ouvir uma terceira vez. Para quê? Para pegar aquilo que você não conseguiu e para checar as respostas que você já tem. E por fim, você vai procurar pela letra da música para checar as suas respostas. Use o celular para ler o nosso QR Code aqui do lado, que através dele você vai acessar o vídeo na internet com a música e para você poder realizar a atividade, certo? Realizando a atividade, faça da forma como a teacher colocou. Ouça a primeira vez só para escutar. Ouça a segunda vez para fazer a atividade. Ouça a terceira vez para então você checar as suas respostas. Ou então para que você possa completar o que faltou. Ai, teacher, mas na terceira vez eu ainda não consegui pegar direito a música. Então ouça uma quarta vez, não tem problema. Não tem problema, quantas vezes forem necessárias, certo? O importante é você entender que sempre que a gente tem uma atividade de audição, uma atividade de listening, a gente deve prestar muita atenção no processo, né? Então, quando eu estou em sala de aula, eu gosto muito de pegar a folha da atividade, né, da música, e ler
com os alunos. Pessoal, exercício 1. Coloque os verbos nos parênteses na ordem certa. Leio em português, leio em inglês e explico. Tá vendo aquele verbo em parênteses? Ele não fala assim na música, não vai falar if I be. Não, você tem que escutar. Ele falou if I was, if I were, if I am, if I will be, e assim por diante. I would be, várias formas podem acontecer. Então, explique para o aluno, complete uma frase, dê um exemplo, se acaso você achar que os alunos vão ter mais dificuldade. Você pode colocar até na folha de exercício o exemplo para ele seguir, que daí fica mais fácil, ok? Então, pause a nossa teleaula, acesse o vídeo no QR Code e faça a sua atividade. Ao finalizá-la, busque a letra na internet para corrigir a sua atividade, certo? Quando falamos do tempo verbal Simple Past, além de saber colocar os verbos na forma correta, se ele é regular, se ele é irregular, nós temos também que prestar atenção em palavras e em expressões que irão nos ajudar a indicar que nós estamos falando do Simple Past. E uma classe de palavras que nos ajuda nesse processo são as prepositions of time. Então, vamos à lousa ver as 3 principais prepositions. Então, quando nós falamos de Simple Past, temos aí 3 prepositions principais, que são quais? At, on e in. Quando nós usamos cada uma delas? Veja que eu coloquei numa pirâmide. Por quê? A pirâmide nos indica quanto mais específico é essa palavra. Então, o at é mais específico. Ele se refere ao quê? Ele se refere a horas. Então, sempre que nós formos nos referir a times, nós vamos falar at. Então, at 9, at noon, at lunchtime. Quando nós formos falar de datas específicas, nós vamos utilizar o on. Então, on January the 5th, on October the 1st, on my last birthday. Então, nós já estamos nos referindo a datas específicas. E, por fim, quando nós formos nos referir a um grupo maior, nós vamos usar o in. Que grupo maior é esse? Years, anos, décadas, séculos, estações do ano ou uma parte do dia. Quando a gente fala lá in the morning, in the afternoon, né? Ou anos, in 1969, né? No caso, a gente está falando da década, in the 60s, ou a gente está falando do século. Então, são prepositions of time específicas que nos ajudam a indicar quando aconteceu. Por que elas são importantes? Porque quando a gente fala de Simple Past, lembra que nós estamos nos referindo a ações que já aconteceram em um tempo específico no passado. Se é um tempo específico no passado, quando é esse tempo? Como eu vou informar esse tempo? Por meio dessas prepositions. Além delas, nós temos as time phrases. Vamos lá, lousa, conhecer o que são time phrases. Então, as time phrases elas aparecem para nos ajudar a indicar qual tempo verbal está sendo indicado. So, each verb tense is for a different time. Então, cada tempo verbal é para um tempo diferente, certo? Ele vai indicar se é presente, passado ou futuro, né? Um momento diferente. You know which time it is by the time phrases. Então, essas time phrases vão nos ajudar a indicar se a gente está falando de qual deles nós estamos falando, These type of words and phrases help you pick the right verb tense. Fica mais fácil. Então, se eu tenho uma time phrase numa frase, numa oração, fica mais fácil eu conseguir conjugar o verbo se eu não o tenho conjugado. Então, se eu tenho uma frase e eu não sei se aquele verbo vai ficar no passado, presente ou futuro, leia a frase completa. Se tiver uma time phrase, fica facinho de você identificar, certo? Vamos conhecer alguns exemplos. Então, nós temos time phrases que são formadas aí por
last e por yesterday. Então, no passado, nós podemos falar last night, nós podemos falar last Saturday, last week e last month and last year. Ou seja, a noite passada, sábado passado, semana passada, mês passado, ano passado. Então, tudo que se refere ao que passou, né? Tudo foi passado. O yesterday, ao pé da letra, a gente já sabe que significa o quê? Ontem. Então, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Então, ontem de manhã, ontem à tarde, ontem à noite. Mas, professora, eu posso falar yesterday night? Não, você não pode falar yesterday night. Tá? É um uso gramatical totalmente incorreto. Ah, mas uma pessoa que fala inglês vai te entender? Claro que ela vai te entender, mas ela vai saber que você está usando uma estrutura que não é usada, certo? E além disso, vamos lá na lousa que eu coloquei 2 exemplos para você saber aonde usar essas expressões. Lembre-se que the time expression and the time phrase appears either at the beginning, no começo, or at the end of the sentence. Então, pode aparecer no começo ou no final da frase. Never, nunca, in the middle of the sentence. Então, como a gente vai usar? Olha aqui, eu coloquei last year. So, last year, Jake and Jill got married. Na outra, I saw a game on TV last night. Então, nós temos as 2 expressões, cada uma em uma situação, lá em um lugar da frase, mas nunca no meio, no começo ou no final, ok? Continuando. Além dessas time phrases, nós temos uma palavra muito comum usada para indicar passado, que é o ago, que significa atrás. Então, se eu falar assim, 5 minutes ago, eu estou falando 5 minutos atrás. A long time ago, um longo tempo, né, um bom tempo atrás, e assim por diante. A teacher colocou aqui algumas expressões. Como que eu vou usar isso na frase? Então, vamos lá. The movie ended 5 minutes ago. Então, o filme terminou 5 minutos atrás. My son was born 6 months ago. Meu filho nasceu 6 meses atrás. I took that photo many years ago. Eu tirei aquela foto muitos anos atrás. I came to the city a long time ago. Eu vim para essa cidade há muito tempo atrás. Nada de difícil, muito fácil, certo? Além dessas expressões, nós temos 2 palavrinhas que podem ser usadas com o passado também, que é o this e that, que são os pronomes demonstrativos. Eles também podem demonstrar o tempo. Vamos ver. No caso do this, ele já é um pouco menos usado no passado, porque ele indica algo mais próximo da minha fala. Coloquei um exemplo só no passado aqui, ó. Johan seemed very happy this afternoon. Então, ó, Johan parecia muito feliz essa tarde. Então, a tarde já passou, mas ainda está próximo da minha fala. Já o that é muito usado com o simple past. Então, se uma ação está no passado, então nós usamos that no singular ou those no plural. É porque nós consideramos que a ação está longe em questão de tempo. That was a lovely evening last night. Então, aquela foi uma noite muito gostosa, né? Muito linda. That pizza was delicious. Aquela pizza estava deliciosa. Those, só plural, those waiters were very friendly. Aqueles garçons foram muito amigáveis. Então, sempre aqui eu estou me referindo, eu estou no outro dia, né? Eu estou no dia seguinte falando de algo que já se foi. Então, por isso que eu estou usando that, porque é algo que está no passado, bem longe desse momento que eu estou falando agora. Compreender agora como utilizar os adjectives in English. Então, a gente pensa assim, adjetivo é fácil, só pegar um dicionário e traduzir a palavra que eu quero usar. Mas nem é tão fácil assim, é simples. Mas a gente precisa identificar a localidade numa frase, em que local de uma frase que eu vou usar um adjetivo in English, ok? Então, vamos à lousa.
Primeiro, nós temos que entender o quê? Os adjetivos são palavras usadas para nos dizer mais, né, mais coisas, mais informações sobre as pessoas ou coisas. Nós temos aí dois tipos de adjetivo. Alguns adjetivos são factual adjectives, que nos indicam factual information, que são as informações factuais que a gente fala, né? Vamos pensar assim, uma informação, para ficar mais fácil, uma informação verdadeira, uma informação que é visível aos olhos. Eu gosto de pensar assim, que eu acho que fica mais fácil da gente compreender. Que é, por exemplo, a idade, o tamanho, a cor, entre outras coisas, que são coisas visíveis, que não tem como alguém chegar para mim e falar que não é aquilo, né? A não ser que seja foto de um vestido polêmico nas redes sociais, que vão ficar falando que é rosa e outra azul, né? A gente tira esse daqui como exemplo. Enquanto outros tipos de adjetivos já nos fornecem a avaliação de alguém, ou seja, o julgamento sobre alguma coisa ou sobre alguém, que é quando a gente fala, isso é nice, né, beautiful, isso é legal, ou isso é bonito, isso é feio, né, que é aquilo que nós achamos, né, eu acho que isso é bonito, eu acho que isso é feio. Por que é bom você saber que existem esses dois tipos de adjetivos? Porque em inglês, o adjetivo de opinião em uma frase sempre vai antes de um adjetivo factual, né? Um adjetivo que indica um fato. Então é fácil, se você tem esses dois tipos numa frase, você tem que saber que é essa ordem que você vai seguir. O opinião vai vir primeiro e depois, mais perto do substantivo, aquele factual. Então pensa, aquilo que eu acho vem mais longe e aquilo que é de verdade vem mais perto do que eu estou falando, certo? Então vamos ver alguns exemplos. Então, quando eu penso nisso, como eu disse, facilita a nossa vida. Então, sempre eu tenho que pensar que em inglês, os adjetivos vão descrever, né, os substantivos, e por esse motivo eles vão vir antes do substantivo, sem mudar a sua forma. Porque em português, a gente sempre muda, a gente coloca feminino, masculino, plural, singular. Em inglês, isso não é necessário. Então, eu não vou mudar o adjetivo. Então, se eu estou falando de uma árvore, eu vou usar um adjetivo da mesma forma que se eu estiver falando de um carro, que é masculino. Então, se eu estiver falando de um homem, de uma mulher, eu vou usar o mesmo adjetivo, não vai mudar, tá? Então, isso não acontece. Se eu estiver falando de uma casa, de duas casas, o adjetivo continua igual. Então, aqui we have an example. There are many ripe red apples on the tree. Então, há muitas maçãs vermelhas e maduras na árvore. Esse é um exemplo. This is a nice house. Essa é uma casa bonita, né? Uma casa bonita, bem aparente, certo? Então, como você pode observar, o adjetivo vem antes do substantivo. Teacher, isso é fácil, eu já sabia que o adjetivo vem antes do substantivo. Mas, lembre-se que se eu tiver um de opinião e um factual que me diz a realidade, o factual fica mais próximo do substantivo do que o de opinião, certo? Continuando. Temos mais alguns exemplos aqui, por quê? Eu te falei que os adjetivos vêm antes dos substantivos, né? O nosso porém, entretanto, todavia, novamente, o que vai acontecer? Quando nós temos o verbo to be, to become and to get, os adjetivos vão aparecer depois deles, tá? Então, esses verbos, que são os linking verbs, que a gente chama, eles não aceitam o adjetivo antes, mas sim depois. Primeiro porque não faz lógica na frase, fica até esquisito. Então, examples. The sky is blue. Ó, o verbo to be e o adjetivo depois dele. Então, o céu é azul. Ó, igual ao português, só estou traduzindo. It's getting late. We need to go. Está ficando tarde. Ó, o verbo to get. E o adjetivo, né? Como está ficando? Tarde, depois dele. E por fim, in autumn, 3 leaves become yellow and red. Então, become
e os adjetivos depois dele. Então, isso daí é importante você saber para você não fazer o uso incorreto. Porque a gente fala assim, mas sempre falou que os adjetivos vêm antes dos substantivos. Primeiro, ali são verbos. Esses 3 verbos exigem que o adjetivo venha depois, porque eles são muito comuns de serem usados com adjetivos. Então, por isso que aparece, por isso que a teacher até colocou essa explicação para você, certo? Agora vamos conhecer os tipos de adjetivos factuais, aqueles que nos indicam a verdade. Vamos à lousa. Então, nós temos aí diferentes tipos de adjetivos factuais, né? Os factual. Vamos lembrar primeiro que eles nos dão informações verdadeiras sobre o objeto que ele descreve. Então, ele vai falar sua cor, tamanho, material, etc. Então, é coisa que não tem como eu falar, não é isso. Não, é porque eu tô vendo, porque tem como provar. Então, o primeiro exemplo é tamanho. I saw a big car passing by the street. Big. Depois, que indica idade. Age. Young boys and girls go to school. Então, garotos jovens, né? Garotos e garotas jovens vão para a escola. Mary. Depois nós temos a cor. Mary likes to wear white dresses. Então, adjetivo branco. Depois nós temos a forma, shape. The box is square and the ball is round. Então, a caixa é quadrada e a bola é redonda. Depois nós temos o material. Tom brought a small porcelain cup from his trip to China. Então, aqui porcelana é o tipo, né, o material. E por fim, a origem. Do you like Vietnamese food? Você gosta de comida vietnamesa, do Vietnã? E, por fim, os tipos dos adjetivos de opinião, que são aqueles que vão indicar a opinião, o que eu acho sobre tal coisa, né? Então, nós temos as opiniões gerais e específicas. I have a beautiful cat. My lovely dog plays all day round. The meal is delicious. Então, mais específica. Essa refeição que eu estou comendo agora é deliciosa. Essa Emily is a kind person. Né? Uma pessoa legal aí, caridosa, carinhosa, certo? Então, é só você saber identificar esses tipos de adjetivos, ok? Já que discutimos a questão do que é um adjetivo em inglês, é importante a gente saber que os adjetivos são diferentes dos advérbios. Isso não é algo muito difícil de se identificar, mas é importante a gente saber o que é um adjetivo e o que é um advérbio. Então, vamos à lousa. Relembrando, o que é um adjetivo? De uma forma mais simples, né? Um adjetivo é uma palavra que você usa para descrever. A palavra descrever é importante para o adjetivo. Uma pessoa, lugar ou coisa, né? Tudo que tem a ver, tudo que a gente está descrevendo. Um adjetivo modifica o quê? Um substantivo ou um pronome. Outras palavras importantes. Especificamente, elas nos fornecem mais informações sobre o tamanho do objeto, lembra lá dos adjetivos factuais e de opinião, né? Tamanho, idade, cor, origem ou material. Eles também podem descrever a quantidade. Então, quando eu falo quantidade de alguma coisa, eu também estou falando de adjetivos, porque eu estou modificando o substantivo, eu estou dizendo quantos eu tenho. Então, tudo isso é indicação de adjetivo, certo? Continuando. Então, nós temos também, aqui a teacher colocou um exemplo para você de como usar o adjetivo. Lembra que a gente colocou que o adjetivo tem que vir antes do substantivo. So, please use 3 white flowers in the arrangement. Então, por favor, use quantidade e a cor, né? 3 flores brancas no arranjo. Então, o 3 e o branco estão modificando a palavra flores. Além disso, é importante a gente saber que os adjetivos podem ser separados por uma vírgula ou por uma conjunção. Então, acontece isso em English. I'm looking for a small, good-tempered dog to keep as a pet. Or, my new dog is small and good-tempered. Então, tudo isso
são descrições de adjetivos, formas de usarmos os adjetivos em English, certo? Então, compreendendo o que são os adjetivos, vamos agora compreender o que são os advérbios. Então, vamos lá. Os adverbs. What are adverbs? How to use them? Então, um advérbio é uma palavra que modifica ou descreve o quê? Um verbo. Então, for example, he sings loudly. Então, aqui eu tenho um exemplo. De que forma que ele canta? Né? Ele canta alto. Ou também modifica um adjetivo. Então, o advérbio, além de modificar um verbo, ele pode modificar um adjetivo. Que nem, for example, very tall. Muito alto. Muito é um advérbio. Ou até ele pode modificar um outro advérbio. Ended too quickly, né? Terminou muito rápido. 2 advérbios aqui. Ou até mesmo uma frase inteira. Então, o advérbio pode modificar uma frase toda. Olha aqui. Fortunately, I had brought an umbrella. Os advérbios frequentemente, não sempre, mas frequentemente terminam em ly. Mas alguns, que nem por exemplo, fast, parece exatamente como no adjetivo. Então, alguns advérbios possuem a mesma forma que os seus adjetivos. Então, tem muita gente que fala assim, é fácil fazer um advérbio, é só pegar um adjetivo em inglês e colocar o ly no final. Acontece com grande parte das palavras, mas não todas. Então, não vamos pensar nisso como uma regra, ok? Continuando. Então, os advérbios, como eu disse, eles podem modificar um verbo, um adjetivo, uma frase toda, outro advérbio. Aqui eu coloquei um exemplo bem simples. Então, Carlos walked quickly. Walked, então a palavra walked é o quê? Um verbo, porque ele descreve o que o Carlos faz. Então, é uma ação. A palavra quickly, rapidamente, descreve o quê? Como ele caminhou, de que forma que ele caminhou? Rápido, rapidamente. Assim, o rapidamente modifica o verbo walked. So, it is an adverb. Então, fácil. Então, se ele está modificando ali, no caso, um verbo, eu sei que ele é o quê? Um advérbio. Ele está me dizendo como ele fez aquela ação. Mas o advérbio não vai responder só essa pergunta, só como. Nós temos outras perguntas que um advérbio pode nos responder. Isso nos ajuda a identificar o advérbio numa frase. Vamos conhecer essas perguntas. Então, nós temos lá, in what manner, né, de que maneira, quando e onde. Então, o advérbio nos ajuda a responder essas 3 perguntas. So, Philip sings loudly in the shower. Então, how does Philip sing? Então, eu estou respondendo a essa pergunta. How does my cat wait? Né? Como que meu gato espera? My cat waits impatiently for his food. De uma forma impaciente, né? Quando? We arrived early. Nós chegamos cedo. Where? Turn here. Então, você está vendo que quando nós sabemos essas perguntas, fica mais fácil de sabermos que se trata de um advérbio e aonde está sendo usado, porque ele responde certinho cada uma dessas perguntas, ok? Finalizando essa diferença. Então, qual é a diferença de um adjetivo para um advérbio? Vamos lá. Então, um adjetivo e um advérbio, o adjetivo descreve um substantivo, o advérbio já descreve mais classes de palavras. Então, nós temos que entender que muito do que nós aprendemos na escola, muitos de nós aprendem na escola, que os adjetivos modificam o substantivo e que os advérbios modificam verbos. Mas os adjetivos também agem como complemento para os verbos, para os linking verbs. Lembra lá? The sky is blue, né? Que é o verbo to be, become, get, são os linking verbs. Isso nos leva a um tipo comum de erro, que é o quê?
substituir incorretamente um advérbio no lugar de um adjetivo predicado. Nossa, teacher, mas como assim? Vamos exemplificar que fica muito mais fácil. Então, nós temos aqui, ó. I feel badly about what happened and I feel bad. Qual que é a diferença? Quando eu falo I feel badly, eu estou dizendo que eu não estou aí sentindo, por exemplo, nada com as minhas mãos. Eu estou tentando pegar com as minhas mãos e eu não estou sentindo, né, aquilo que eu preciso sentir. Agora, se eu quero falar que eu estou me sentindo mal na questão da emoção, eu vou falar I feel bad. Então, aqui, eu não poderia falar badly, ok? Por quê? Você viu como muda o sentido? Então, se eu falar I feel badly, quer dizer que eu não estou sentindo com as minhas mãos, né? Ah, eu sinto muito mal, né? Eu sinto muito mal, porque a minha sensação de sentir não está funcionando. Agora, se eu falo que I feel bad, é que eu estou com uma expressão ruim, uma situação ruim, ok? Então, é só você conseguir pensar, né? Pensa nessa questão para você não usar de forma errada, porque quem vai te ouvir vai entender totalmente errada a informação que você quer passar, ok? Agora, vamos usar o Simple Past para interpretar um texto. Então, nós entendemos que o Simple Past indica uma ação no passado que já foi completa, que nós temos verbos regulares e irregulares, que nós temos as time phrases, que são expressões de tempo, que nos ajudam a identificar que nós estamos falando do tempo verbal Simple Past. A teacher colocou aí na sua plataforma do aluno também, para você poder imprimir essa música, ok? A música do Coldplay chamada Viva la Vida, ok? Eu peguei, na verdade, uma questão que caiu no Enem. Então, essa questão nos trata sobre o Simple Past. Primeiramente, eu vou te dar aí 1 minuto para que você faça a leitura do texto como um todo e compreenda esse texto. Se acaso não der tempo, pause a nossa teleaula e leia o texto até o final, ok? Eu pedi para que você lesse toda a música, porque apesar do meu foco no primeiro exercício ser somente uma das estrofes, nós precisamos entender o assunto geral do texto. É importante fazer essa leitura. Então, quando você tem dificuldade de ler sob pressão, fala assim, tem 1 minuto, 2 minutos para ler, só pausar a teleaula, faça a sua leitura e depois você volta aqui comigo, ok? Então, vamos à lousa para analisarmos aí a estrofe específica, ok? Aqui, para a primeira questão, para o primeiro questionamento, no caso da questão do Enem de 2010, é essa estrofe em si. Então, 1 minute I held the key. Next, the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. O questionamento do Enem é: letras de música abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. No caso, o fragmento da canção Viva la Vida, esse que eu te mostrei, né? Ele, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Então, dentre essas alternativas, faça a leitura, qual você identifica que é a nossa resposta para esse questionamento. Ela permite conhecer o relato de alguém que,
né? Dá uma lida, então um tempinho para você poder realizar essa leitura. Então, nós temos aí o relato de alguém que costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Por que, teacher, essa alternativa correta? Então, nós temos esse parágrafo que fala assim, né? Eu costumava mandar, né, no mundo, até o mar me obedecia, né, que ele fala. Então, tudo aí nos traz a essa alternativa. E, por fim, né, na frase aí que está sublinhada, 1 minute I held the key, a palavra destacada é um exemplo de um verbo que é irregular no simple past, certo? Então, porque ele é o passado do verbo to hold. Como que eu sei que ele é no simple past, teacher, não no present perfect, no past perfect? Se você já conhece inglês, você conhece nessas formas. Para ser esses tempos verbais, eu precisaria ter o have, o had antes do verbo. Aí sim eu poderia dizer que não é o simple past, mas sim outro tempo verbal. Nesse caso, nós temos aí o simple past, ok? Então, nós discutimos o que são os adjetivos de opinião e o que são os adjetivos factuais, aqueles que nos falam a verdade, a realidade, que não dizem, né, outra coisa para nós, mas aquilo que eu estou vendo, não tem como eu negar. Vamos usar essa atividade para a gente poder aprofundar sobre esse assunto, ok? Então, indo à lousa. Então, nós temos aqui, os adjetivos aí em destaque nessas frases se referem ao tamanho do substantivo. Lendo a sentença, você os considera opinion or fact adjectives. Então, eu vou ler as frases para você poder pensar. A big dog lives next door. Então, um cachorro grande mora na casa vizinha. Aqui que indica tamanho. This café is tiny, né? Ele é pequenininho, minúsculo. Lisa's engagement ring has a huge diamond. Então, o anel de noivado aí da Lisa tem um diamante enorme. Então, eu vou deixar aí na lousa para você analisar essas 3 sentenças por 1 minuto, para eu voltar e ver se você conseguiu identificar. Se eles são adjetivos fatuais, me indicam a realidade, aquilo que não tem como negar, né? É incontestável. Ou se ele está me falando uma opinião, a minha opinião é essa, então esse é um adjetivo que está indicando o que eu acho, certo? Então, 1 minuto para você refletir com esses 3 exemplos. Eu pedi, então, para você analisar 3 exemplos com 3 adjetivos que indicavam o tamanho dos substantivos. E te questionei, eles são adjetivos de opinião ou eles são adjetivos fatuais? Uma pegadinha, né? Mas nem tanto uma pegadinha. Se a gente pensar além, a gente consegue identificar. Vamos na lousa para você ver o porquê. Então, nós temos que nos lembrar que nós aí podemos nos sentir, né? Podemos sentir que um adjetivo descreve o tamanho de alguma coisa, são fatuais. Ah, ele está falando o tamanho daquela cadeira, então ele é um adjetivo fatual, a gente pode achar isso. Mas lembre-se que o quê? Que as pessoas podem ter ideias diferentes de adjetivos, como, por exemplo, big and small, grande e pequeno, ou alto e baixo, por exemplo. Ou seja, os adjetivos como esses podem ser relativos. Mas o que é relativo, teacher?
O relativo significa que uma palavra tem um significado diferente, né? Dependendo do nível da pessoa que está comparando, dependendo do nível de comparação. Então, aqui eu até coloquei um exemplo para a gente poder entender isso melhor. So, William is 1 meter and 65 centimeters tall. Então, eu estou falando que o William tem aí 1,65 m. Essa é uma medida exata, ou seja, é um fato. Eu estou falando que ele tem essa altura. Agora, nós vamos falar que o Larry tem 1,38 m e o Jesse tem 2,06 m. E eu vou construir uma sentença falando sobre essas informações. O Larry, que tem 1,38 m, my think pode achar que o William, que tem 1,65 m, é alto. Mas o Jesse, que tem aí 2,06 m, acha que o William é baixo. Então, tudo é uma questão de relação, da forma que está sendo comparado. Então, aquilo que é grande para mim pode não ser grande para você. Aquilo que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Por isso que a gente fala que é de opinião. E essa questão do tamanho é muito relativo. Então, quando eu indico o tamanho exato, é fato. Então, se eu falo que eu tenho 1,65 m, é fato. Agora, se eu falar que eu sou alta, é porque eu acho que eu sou alta. Mas perto de uma pessoa com 2,06 m, eu não sou alta o suficiente. Deu para entender? Então, como essa questão é relativa? Nessa teleaula, discutimos aí diferentes assuntos referentes, né, com um foco muito grande na questão do Simple Past. Então, vamos à lousa rever esses conceitos. Então, nós discutimos aí, né, o Simple Past, que é usado para indicar ações que aconteceram em um momento específico no passado. Então, sempre eu estou falando de algo específico que aconteceu no passado, naquele momento, e terminou aquela ação. Primeiro, quando a gente vai falar, então, do Simple Past, eu estou falando uma frase indicando as ações que aconteceram no Simple Past. Como que eu tenho que fazer, professora? Primeiro, eu vou identificar se ele é irregular. Eu digo isso porque é a forma mais simples de você fazer. Identificando se o verbo irregular é irregular, é só você copiar o que está na tabela. Aí, se ele não estiver na tabela, aí você segue a regra dos verbos regulares. Se eu fizer o inverso, já pensou se eu falar, eu acho que é regular. Daí você vai lá, segue a regra, mas no fim o verbo é irregular. Então, por isso que eu falo, primeiro, identifica, procura ele na tabela. Não achou? Tem certeza que ele não é irregular? Então, você segue a regra. Ah, teacher, mas a tabela não tem todos os verbos. Realmente, as tabelas não têm todos os verbos, são mais de 200. Uma outra forma de identificar é usando o dicionário. Então, a gente tem muito dicionário online hoje, né? Tudo é tecnológico. Então, abre seu celular, abre o dicionário online, digita o verbo e vê lá. Lá na conjugação vai aparecer se ele é irregular ou irregular. Por expressar ações em um momento específico no passado, devemos utilizar o quê? As preposições de tempo ou time phrases com esse tempo verbal. Então, essas expressões nos ajudam a identificar que a gente está falando de ações que já aconteceram. E, por fim, os adjetivos modificam o substantivo, enquanto os advérbios modificam os verbos, adjetivos e outros advérbios. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas é tão fácil, teacher, falar o inglês, mas é tão simples, é só traduzir. Então, como você pode perceber, não é tão simples assim, mas basta você estudar, você conseguir, né, identificar toda essa questão. Voltando lá na nossa revisão, nós temos aí, né, como eu disse, a questão que é o que eu estou batendo bastante na tecla, a questão do verbo regular, irregular e irregular. Então, isso daí é aquela questão, tem que decorar?
tem que decorar, a gente tem que saber. Eu lembro que quando eu fiz inglês pela primeira vez, a professora tinha um quadro gigantesco na sala e fazia a gente ler. Então a gente chegava na sala, não era toda a aula não, mas grande parte, pelo menos umas 2 vezes no mês, ela começava, vamos lá, cut, 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 speak, spoke, spoke. Eu decorei, claro, de tanto repetir. Mas tudo vai depender de cada um. Às vezes você não decora nada repetindo, você decora escrevendo. Então escreve 3 verbos por dia, 3 verbos por semana, a forma que você achar melhor. Você não decora escrevendo, você decora ouvindo, mais fácil ainda. Baixa podcasts, baixa vídeo do YouTube, assiste pelo YouTube, grava sua voz lendo os verbos e vai lá no ônibus ouvindo, vai lá no Uber, vai lá no seu carro dirigindo e escutando, né, na sua caminhada diária, escutando os verbos. Como eu disse, nós vamos estudar os conteúdos da nossa disciplina como professores, de uma forma mais aprofundada. Se você sentir dificuldade, você acha que você precisa de uma prática gramatical maior, eu vou indicar esse livro da Teacher, tá aqui encadernado, porque para não estragar as páginas, que eu uso bastante, é a linha do Grammar in News. Essa é a segunda. Você acha muito difícil? Pode ir atrás do Basic, tá? Ele tem muitos exercícios de repetição. Então, se você julgar necessário, você acha que você precisa de uma prática maior no uso dos verbos, compre esse livro, adquira esse material e pratique em casa para que você possa sanar suas dúvidas quanto à questão gramatical da língua inglesa. Thank you so much and see ya!